Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E cá estou eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo falando da segunda parte da segunda temporada de Hanako. E, mano, eu tô amando fazer esses vídeos. E também, logo depois de saber que os próximos arcos vão ser os arcos mais populares do mangá, e ainda por cima, um dos arcos que vai mais deixar muita gente preocupada. Eu sou uma dessas pessoas, por conta que. Cara, só aviso uma coisa. Prepare os lencinhos, por conta que os próximos episódios vai ser pancada. Mas por enquanto tá mais light. Mas sem spoilers. Eu não posso dar spoilers, tá bom? Inclusive, pessoal dos comentários, não deem spoilers, tá bom? E bom, mas sem mais delongas, vamos logo pro episódio 14 da segunda temporada de Hanako. O episódio inicia com a narração do Kako falando que os 7 mistérios têm a obrigação de proteger a margem próxima e a margem distante. E o Kako também fala que mesmo com esse contrato, várias aparições estão aparecendo na escola aquela noite e que isso está saindo de fora do controle. E que também ele menciona que não esperava que o Hanako fosse tirar tantos Yorishiros todos quase de uma vez. E ele acredita que o Hanako esteja ciente do que, bom, os Yorishiros são propostos a fazer. E ele continua falando também que a Urabon se aproxima e que a maioria dos mistérios, bom, o lugar onde os mistérios está vazia e que aquilo é um problema. Até que o Mitsuba pergunta para o Tsushigomori o que é Urubon. E Urubon, em resumo do Tsushigomori, é o 15º dia do 7º mês lunisolar. É quando as divisões entre esse mundo e aquele mundo fica mais nebulosa. Alguma coisa assim. Ou seja, é quando os dois mundos a mais distante ou a próxima estão mais perto. O que pode ser um grande problema. Enquanto isso, o Kako pergunta pro Hanako o que ele pretende fazer nessa situação. E o Hanako simplesmente fala que sabe o significado de quebrar os Yorishiros. E também fala que esse é o trabalho dele de número 7. E também ele fala que é só uma infestaçãozinha de sobrenaturais ali. E os deuses não vão ligar para isso. E que além disso, o número 6 consegue lidar com a Urubon. O que até o Kako concorda. Só que ele fica meio preocupado, já que os métodos do número 6 são meio extremos, de acordo com ele. E fala que ele provavelmente consegue resolver, mas o que método ele vai usar é impossível de prever. Logo após isso, a gente finalmente vê a situação da Aoi, que estava desacordada até esse tempo agora. Ela acaba acordando num barquinho junto com o número 6. E a primeira coisa que ela faz quando acorda é tentar ficar longe dele, afinal ele literalmente sequestrou ela. E também ele não tem uma aparência muito agradável. Até que depois disso ele acaba tentando entregar umas florzinhas pra ela tentar ficar mais calma. Só que as flores acabam murchando, porque como ele diz, todas as coisas que é ser vivo fica muito tempo com ele, acaba morrendo, então não dá muito certo. E ele continua, fala que deve ter sido um grande susto para ela ter sido levada para lá. Mas ele fala que meio que não teve muita escolha. E também por conta que ela será necessária para resolver o negócio que tá rolando, que no caso é entre as fronteiras, sobre vida e morte. Logo depois ele fala que vai precisar de um tal de sangue de oráculo e fala que ela vai ser um sacrifício. Logo após desse papo estranho, a gente vê a Shiro dando um pequeno resumo de que tava tudo bem, até que o número 6 apareceu e ferrou com tudo e levou a Aoi. E aí logo depois a gente vê que ela e o Akane estão meio que brigando. O Akane quer ir resolver a parada de salvar a Aoi sozinho, sendo que a Yashiro acha que é melhor ir pedir ajuda ao Hanako. E bom, o Akane fala que não julga ela querer ir lá pedir ajuda pra ele, até porque ele sabe que o número 7 é apaixonado por ela. E o Akane continua e fala que não confia no número 7, porque ele sabe que pela Yashiro ele faria um monte de coisa, mas pela Oi ele tem certeza de que o Hanako não faria nada. O que sinceramente eu até entendo o Akane nesse ponto, até porque literalmente no primeiro episódio da temporada o Hanako quase deixa um lustre cair em cima da Aoi, se não fosse o Akane que tivesse parado o tempo naquela hora. Continuando, logo depois disso, depois de muitas desavenças da Yashiro com o Akane, eles acabam escutando uma garota cantando. E basicamente era um espíritozinho que acaba pegando a cestinha da Oi e acaba indo para algum lugar. Eles acabam seguindo e ela acaba falando.
fala que ela vai levar eles até ela. E bom, aí a Shiro, que não é boba nem nada, mete carreira pra tentar descobrir se ele tinha alguma relação com a Oi. O Akane vai junto pra não dar ruim com a menina, né? Até que logo depois eles percebem que estão num tipo de elevador. O Akane fala que aquilo ali é estranho, até porque no prédio antigo não era pra ter um elevador, né? Logo depois disso, ele fala que não tem tempo pra isso e essas coisas e tal, tal, tal. Até que logo depois o elevador começa a se mexer e meio que prende os dois ali. Logo após isso, eles acabam encarando alguns sobrenaturais, alguns que entraram no elevador e o clima ficou meio estranho, e outros que queriam entrar e atacar eles. Logo depois de terem conseguido lidar com os sobrenaturais, a Kani e a Yashiro ficam sem o que fazer. E a Yashiro fica tristonha, já que ela queria ajudar a Aoi. Até que ela percebe que aquele elevador tá meio que sem rumo, né? E ela até que se lembra de uma coisa que aconteceu na primeira temporada. Mas logo depois eles escutam o chiado do rádio. E, bom, não era nada mais, nada menos que menino Hanako, né, gente? Logo após isso, o Hanako acaba comentando sobre o sequestro da Oi que o número 6 levou ela. E, bom, a Nenê e o Akane ficou até surpreso de ele estar tão bem informado. O Hanako fala que foi por conta da reunião que eles tiveram justamente por esse motivo. O Akane até pergunta que tipo de sobrenatural o número 6 é e o que ele vai fazer com a Oi. Só que o Hanako fala que é segredo. E, bom, logo depois disso ele fala para eles se preocuparem com a vida deles mesmo, por conta que o lugar onde eles estão é uma lacuna entre os mundos. Podem ir a qualquer lugar, mas não é lugar nenhum. E que se eles realmente quiserem salvar a Oi, eles têm que tomar cuidado, porque senão eles vão ficar no vazio. Mas logo depois disso, a Yashiro pergunta se aquele elevador consegue levar eles até a Oi, já que aquele elevador pode levar eles a qualquer lugar, basicamente. O Hanako fala que sim, mas logo depois disso, a Akane pergunta se ele consegue comandar aquele elevador. O Hanako fala dizendo que acha que pode. E aí eles pedem, Hanako, vem aqui ajudar então. Só que ele fala, não tô afim não. Mas logo depois de uma insistência da Yashiro, ele fala que vai ajudar, mas com uma condição, que o Akane o obedeça. Basicamente é isso. E o Akane fica meio na dúvida por conta que o Minamoto pediu a mesma coisa pra ele outra hora. E o Hanako estranha por ele não querer aceitar, afinal ele está muito disposto a salvar a Aoi. E bom, ele fala que é o Hanako e que ele realiza desejos. E ele pede uma coisa em troca dos desejos, basicamente. E ele pergunta o que o Akane vai fazer. Até que o Akane fala, você não sabe da sua posição que você está agora. Até que do nada o Akane ameaça, dizendo que tem uma refém, que no caso é Yashiro. E o Hanako fica, não fica me ameaçando não. Só que o Akane fica lá, não sei. Até que a gente começa a escutar uns sons estranhos, aí do nada a gente vê um close do Akane falando que o Minamoto ensinou vários tipos de coisas de ameaça, alguma coisa assim. Não me pergunte como é que ele aprendeu isso. Mas enfim, logo depois disso o Hanako acaba intervindo, já que tava rolando uma coisa mó estranha do Akane quase beijar a Yashiro. E é engraçada essa cena por conta que o Hanako meio que fica com ciúminho. E é bonitinho até. Mas logo depois o Akane mostra que nem liga pra esse tipo de coisa. E enfim, eles acabam finalmente conseguindo o Hanako para controlar o elevador. E o Hanako finalmente fala o lugar onde eles vão. Que no caso é o subsolo da escola, que é o lugar onde fica a fronteira do número 6. Inclusive o Hanako também acaba falando que tem que botar uns númerozinhos específicos para operar o elevador. E o elevador realmente começa a se mexer na hora que ele começa a mexer. Logo depois ele também fala que eles vão pro mundo além da margem distante e a margem mais próxima. Pra, bom, chegar lá e achar a Oi, né? E o Akane pergunta se ele tem certeza. E o Hanako fala que é o mais provável que ela esteja lá. Até porque é o lugar perto da fronteira do número 6, então, vai ter que ir pra lá mesmo. Ele inclusive também fala que os 7 mistérios são 100%, tem a sua força total quando estão nessas fronteiras, então é bem provável que ele esteja lá mesmo. Logo depois disso, eles finalmente acabam chegando perto da fronteira do número 6. E logo depois eles acabam abrindo uma porta para chegar lá. E bom, eles acabam chegando e a Yashiro pergunta se é realmente aquele lugar onde a Oi tá. O Hanako fala que sim, por conta que o número 6 realmente estava bem determinado quando levou ela. E ele também dá 2 avisos. Primeiro, o número 6 é o mais misterioso de todos os 7 mistérios. E o outro é que ele não sabe muito bem o que eles vão enfrentar ali, então ele pede para eles tomarem cuidado.
E em pensamento, a Yashiro pensa e torce para que sua amiga Aoi esteja bem e fala que logo logo vai salvá-la. E logo depois disso tem uma coisa observando eles. Logo depois, na próxima cena, a gente finalmente vê o número 6 e o que ele tá fazendo. Ele tá combinando os planos e vendo um mapinha da escola para tentar resolver o que tá acontecendo com o negócio de sobrenaturais lá na escola. Inclusive, tem uns bichinhos lá, que eu não sei dizer qual é o nome, que só ficam falando mamamá, mamamá, mamamá. Sim, eles ficam falando isso. Mas dá pra entender o que eles falam pelo o que o número 6 fala, então dá pra compreender mais ou menos. Os bichinhos também mencionam que tá acontecendo até ataques de alunos na escola por conta de sobrenaturais. E o número 6 fala que não vai conseguir lidar com isso, tanto que ele falou que estava certo em trazer o oráculo. Ele também menciona que o motivo disso estar acontecendo é porque o portão para a outra margem está aberto e que aparição é aparição e vivo é vivo, e que ambos os dois não devem se misturar. E ele também fala que também tem que se livrar do lugar onde eles chamam, o lugar que eles chamam de fronteira. Logo depois disso ele pergunta sobre a garota, que no caso é a Aoi, e os bichinhos mostram um frasquinho de alguma coisa. O número 6 fala que aquilo ali até que é útil, já que, bom, ele quer se livrar do desnecessário, e contanto que ela seja fiel e obediente, tá de boa pra ele. Logo depois a Aoi aparece e ele pergunta sobre qual é a vocação dela. E ela fala que a vocação dela é se entregar de corpo e alma como um sacrifício. Então, sim, aquela bebida meio que mudou a cabeça da Aoi de alguma forma. Logo depois disso, o número 6 fica de boa e pede pra Aoi meter o pé dali, já que ele tem coisa melhor pra fazer, que é trabalhar. Até que ele percebe que ela não obedece ele. E ela fica meio com o cara e fica, como assim trabalhar? Até que logo depois ela vai lá, pega uma vela e simplesmente taca fogo nas coisas que o número 6 estava olhando, que no caso era o negócio do trabalho dele. E bom, ele fica bem surpreso com isso. Até que ela fala que é culpa dele, por conta que ele tá sendo muito frio com ela. E ela sendo o seu precioso sacrifício, sendo ela muito importante para ele, sendo um sacrifício, ela fala que quer atenção, ela pede mais atenção dele. E ele fica com uma cara de o que eu arranjei para mim. Logo depois, o número 6 fala que pelo menos ela parece fiel. Obediente não, mas fiel parece. Logo depois, o negócio que estava observando o Hanako, a Yashiro e o Akane acaba finalmente falando pro número 6 que eles estavam ali na fronteira dele. E bom, o número 6 já fala: "Ah, então eu vou lá fazer uma recepção para eles". Até que a Oi fala perguntando se poderia fazer essa recepção no lugar dele. Mas o número 6 pergunta se ela é capaz de fazer isso. E ela fala dizendo que sim. E ela fala também que vai fazer a melhor recepção possível para eles. E assim o episódio acaba. E mano, eu não sei o que dizer, esses episódios de Hanako estão realmente bem legais. E pra ser sincera, em questão de clima, tem mais clima no início do episódio, essas coisas, e no meio dele. No final não teve tanto, mas foi até que da hora. Inclusive, a minha cena favorita foi a cena da reunião dos 7 mistérios. Outra cena que eu gostei bastante foi da Aoi meia doidinha, parecendo uma psicopata. Ai, que legal! E, bom, não tem muito o que dizer. Eu realmente tô curiosa pra saber o que essa menina vai fazer nos próximos episódios. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhinho pra fazer. E caso vocês queiram deixar suas opiniões aí nos comentários, por favor, deixem um comentário, que eu faço questão de ler seus comentários, tá bom? E também eu peço que vocês escrevam a palavra bolo para eu saber se vocês chegaram até o final desse vídeo. E eu prometo dar um coraçãozinho e responder o comentário de vocês. E bom, até a próxima. Ainda bem. Até um outro dia.